Aminal, tá valendo. Dentro de alguns segundos vai começar lá no Face também. Dentro de alguns segundos vai começar lá no Face também. Vamos então relembrar algumas coisas aí, meus irmãos. Bom, na aula passada, né, nós estávamos falando, né, sobre reencarnação. Os irmãos se lembram? Se lembra, irmã Sônia? Então, na aula passada, nós estávamos abordando o tema reencarnação. E relembrando aí um pouquinho do tema, hoje é sequência desse tema, tá? A gente ainda vai falar mais um pouquinho sobre isso. Nós esclarecemos, falamos que, na realidade, a reencarnação ou a transmigração, né, refere-se à prisão, né, desta humanidade. Então, de acordo com o que nós viemos estudando, nós primeiros descobrimos que quem criou a humanidade, quem criou este universo foi Artabote, foi Samael, bem assim como todos os planetas e as civilizações que aqui existem. Falamos ainda que existem aí 6 expressões, não é isso, desse universo, dentre os quais nós residimos aqui na terceira, não é isso? E aí diz que depois que o universo estava estabelecido, houve então uma falta de energia, afinal, porque de acordo com a própria lei do universo, nenhuma energia é criada ou destruída, ela é transformada, afinal. Então foi criado esse universo com essas suas 6 expressões e chegou no momento de ápice, que ele se estagnou. E aí começou a haver guerra. E aí houve a necessidade, né, de uma energia externa. Foi oferecida uma energia externa. Que energia externa seria essa? É o pleroma. Afinal, esse mundo aqui, esse caos, esse universo, ele não conhecia, não fazia parte do pleroma. O pleroma, por sua vez, quando nós falamos, estamos falando do outro universo, o universo superior, do unigênito. Afinal, e já nesse universo, por sua vez, ele possui muita energia, porque esse universo está no incognoscível, naquele que não tem limites, afinal. E aí, de acordo com o que nós viemos trazendo aí, nós mostramos que o propósito inicial pela qual o homem foi criado, né? Isso aqui depois vai ser mais explanado lá quando nós formos estudar sobre as humanidades, né? Lá em Gênesis. Mas o propósito inicial de quando a humanidade foi criada, né? Foi para captar essa energia externa, essa energia de um outro universo, afinal. E aí então o governo, né? O cosmocrator, o Deus, o arconte deste universo, ele cria então um receptáculo, né? Cria então a forma de um homem, de um hada, cria então a primeira humanidade. Lembrando que quando falamos da primeira humanidade, não estamos falando de corpo físico. A primeira humanidade foi feita à imagem e semelhança do Elohim do outro universo. Afinal, com o objetivo de captar essa energia do outro universo. Então, de acordo com o que já estudamos nas aulas passadas, de fato foi feita esse Hada, essa humanidade. No entanto, essa humanidade passou a ser superior do que os próprios regentes deste universo. Nós vamos ler no texto lá, porque é a sequência da aula. E aí, os regentes desse universo, entre os quais o principal é Yartabote, é Samael, ele pega então o homem, o Hada, e lança, né, em um veículo, em um corpo inferior, que seria o que está na nossa Bíblia, o que chamamos de Éden. Afinal? E aí, quando ele é lançado ali no Éden, quando ele é lançado ali no Éden, nós descobrimos aqui, lendo, né, nas aulas passadas, que a gota de luz, né, que o espírito na qual ele possuía, que é essa energia externa da qual nós estamos tratando em estudos passados, ele
foi separado da sua alma, da sua mente, da sua consciência, de maneira que agora ela só influencia. Aminal? E aí nesse momento em que Yaldabaoth e seus arcontes lança, né, o homem no Éden, ou seja, em um veículo mais inferior, é o momento que Sabaoth, que seria um dos regentes, né, um dos filhos de Samael, ele se desliga, e de acordo com o que aprendemos na aula passada, na segunda humanidade ele se desliga, porque ele não concorda em lançar o homem na segunda humanidade, e então ele é colocado lá na sétima dimensão, para criar, né, um novo universo. De acordo com o que lemos, né, na aula passada, de fato, ele... Oi! Desligou a Patrícia o som, agora beleza. Oi! A Patrícia desligou o som. É, porque tava cortando muito a sua voz. Tá, desculpa. Tá ouvindo legal aí, ô Sônia? Sim. Beleza. Qualquer dúvida pode parar aí e perguntar, tá ok? Então, continuando. A Sônia tá ok aí? Tá ouvindo? Parece que a imagem dela tá travada. Tá dando sinal sim. Tá? Então, beleza. Pra mim aqui ela tá travada. Mas beleza, se ela tá ouvindo, vamos seguir. Bom, aí que acontece? Deixa eu voltar aqui pra vocês olharem para mim. Ok? Me vem? Então veja. Então, no momento que estava sendo construída a segunda humanidade, Sabaoth estava construindo o seu universo ali na sétima dimensão. Este universo, por sua vez, que ele constrói, ele é semelhança do pleroma, que é semelhante, que aqui também é semelhança, ok? São todos semelhantes. Portanto, lá na sétima, nós já provamos isso na aula passada, existem 6 regiões, também está dividido em 12, ou seja, 6 planos, ou 6 dimensões, dividido em 12 regiões. Aminal, as neném aqui estão terríveis. Dividido em 12 regiões, Aminal. Também logo então possui os 72 regentes, as 72 regiões, e também possui os 360 estados da matéria, Aminal. Isso nós falamos, tudo isso nós falamos na aula passada, Aminal. E aí, né, nós falamos que nós que estamos pulamos a terceira humanidade, até porque tem um estudo específico para falar de cada humanidade destrinchando na Bíblia, mas nós pulamos e falamos que nós somos a humanidade pós-dilúvio, afinal, somos o que chamamos de a quarta humanidade, é o que está lá nos Evangelhos Secretos. E nós, da quarta humanidade, foi colocado em nós um elemento que se chama espírito falsificativo. E o que seria esse espírito falsificativo? Esse espírito falsificativo, assim como a gota de luz é uma partícula, né, do próprio Yahushua, do próprio unigênito, da própria totalidade, que é o universo acima, esse espírito falsificativo, né, ele é uma partícula deste próprio universo, né, do Lurim, do Deus, do Arconte, deste próprio universo. Então o nosso estudo em si hoje é para mostrar essa passagem. Então, da segunda para a terceira humanidade, o ser humano agora passa a reencarnar, porque foi quando foi criado o Arconte Morte, Aminal. Então passa agora a ter os laços do esquecimento. Nós vamos ler isso de novo para recordar. Também foi o momento em que o homem deixou de ser andrógeno. Agora os veículos, né, os corpos, o soma no grego, são ou masculinos ou femininos. Depois nós vamos destrinchar isso aí. E lá na frente vai ter um estudo específico, tá? Só que mesmo assim, de acordo com os Evangelhos Secretos, nós já vamos ler, o ser humano ainda estava conseguindo evoluir, aminal. E aí é lançado então o dilúvio. Então é a humanidade que passa a existir pós-dilúvio, né? Passa agora a ter um novo elemento. Então ele tem o corpo e suas expressões, aminal. Se acreditamos que existem 6 dimensões, esse corpo,
né? Ele se desperta, ele se desdobra até 6 dimensões. Temos a alma, nós vamos destrinchar isso. Temos a gota de luz, que seria o mesmo espírito. E temos o espírito falsificativo. Veja, então o homem, mentalmente, internamente, possui uma natureza triuna. Possui a alma, o espírito, ou gota de luz, como diz o Evangelho Secreto, e o espírito falsificativo, que é uma partícula do próprio Samael. E aí nós vamos agora destrinchar isso, né? Vamos agora relembrar e descobrir isso dentro dos Evangelhos Secretos e dentro da Bíblia. Aminal, tudo ok aí? Estão me acompanhando? Então, Aminal, vamos lá. Bom, então na última aula, né, nós vimos esse bichão feio aqui, né, que trata-se do Sansara, portanto o nome Roda do Sansara, e isso não tem nada a ver com a Bíblia ou com os Evangelhos Secretos, é uma ideologia dos hinduístas, Binal, que retrata na realidade como funciona o plano e as suas dimensões aqui desse caos, né, do plano de Samael. Então agora vamos seguir a nossa aula. Bom, o governo de Samael, governo de Sabaote e quem é Yalhusha? O objetivo da aula de hoje é destrinchar, né, esses temas. Vamos ver aí até onde a gente consegue chegar. Bom, nós já falamos antes que o governo de Samael foi quem criou a transmigração, a reencarnação, ou no hebraico, Gilgulim ou Gilgulum, como alguns falam, pronunciam. Os Evangelhos Secretos, né, a reencarnação, a transmigração é chamado de laços do esquecimento, né? E agora nós vamos ler algum pedaço aqui do Apócrifo de João, de Yohanan, para a gente ver o que fala aí a respeito agora da quarta humanidade, a respeito de corpo, alma, espírito, de reencarnação, que o objetivo hoje é esclarecer sobre isso. Minal? Estão me acompanhando aí? Sim. Então vamos lá. Sim. Veja. Seguindo o texto. Eu disse, mestre, da onde veio o espírito desprezível? Ou seja, o espírito falsificativo? Em algumas traduções está desprezível, outras espírito falsificativo. Isso aqui está no Apócrifo de João, lá em Nag Hammadi. E ele me disse, o Pai e Mãe é grande em grande misericórdia, o Espírito Santo, que em todos os sentidos é compassivo, que simpatiza com você. A reflexão tardia da prudência iluminada. Então, quando fala reflexão tardia, se refere à gota de luz, ao Espírito. Não, ou seja, está dizendo que o Pai, Mãe, Yal, Barbelo lá em cima, né, na condição da totalidade, é ele, né? A gota de luz é um pedaço dele, uma parte dele. Não? Este levantou os filhos da geração perfeita e elevou os seus pensamentos à luz eterna do humano. Quando o primeiro governante percebeu que as pessoas estavam exaltadas acima dele e podiam pensar melhor do que ele quis entender o pensamento delas. Então não sabia que eles o superavam em pensamento e ele seria incapaz de compreendê-los. Veja, aqui está falando da passagem da segunda para a terceira humanidade. Em um outro estudo nós vamos destrinchar isso de maneira melhor. Mas basicamente, o ser humano feito andrógeno, feito lá em cima, Aminal, estava superior aos arcontes e aí foi lançado no Éden. Uma vez que ele foi lançado no Éden, a gota de luz deixou de estar fundida, ou seja, a alma e o espírito estavam desconectados. Nós já vamos falar do conceito de alma e espírito, ok? Só que mesmo assim, diz que essa humanidade começou a evoluir, começou a subir, começou a se desprender dos arcontes, começou a ser maior do que eles, como o texto diz. E aí diz que Yaldabaoth, né?
ele teve um plano, na qual vai se referir aos laços do esquecimento, a esses corpos de pele. Vamos continuar lendo aqui. Ele elaborou um plano com suas autoridades, que são seus poderes. Juntos eles fornicaram com Sofia. Através dele foi produzido um destino amargo, a escravidão final e inconstante. Então, quando fala o destino amargo, a escravidão final e inconstante, está falando dos laços do esquecimento, né, da reencarnação. Até porque foi na passagem da segunda para a terceira humanidade que o arconte morte passou a existir. O destino é assim, porque os poderes são inconstantes até os dias atuais. O destino é cada vez mais forte do que aquilo que os deuses, anjos, demônios e todas as gerações encontraram, pois do destino vieram toda iniquidade, injustiça e blasfêmia. O cativeiro do esquecimento e da ignorância e todas as ordens onerosas, os pecados pesados e grandes medos. Então veja, com o plano da reencarnação agora na terceira humanidade, foram gerados todos esses pesares. Então, com o projeto aí da reencarnação, né, do karma, do dharma, da prisão, foi inserido então todo esse sistema, de acordo com o texto. Assim, toda a criação, veja, toda a criação foi cegada para que ninguém conhecesse o rim que está sobre todos eles, por causa da escravidão do esquecimento. Então veja, eles foram cegados para que ninguém conhecesse o que? O Lurim que está acima deste universo, por causa da escravidão do esquecimento. Algumas traduções estão como laços do esquecimento. E o que seria essa escravidão do esquecimento? A reencarnação. Seus pecados foram ocultos, e eles foram vinculados a dimensões, tempos, estações, e o destino é mestre de todos eles. Então, o que está dizendo, irmãos? Que, por conta da reencarnação, a humanidade esqueceu, ou seja, as suas dívidas, aqui está como pecados, foram ocultos. Por quê? Porque agora a humanidade fica reencarnando. Você não sabe se você está em dívida, se você está em crédito, afinal. E por conta disso, desse sistema, a humanidade foi o quê? Vinculada a dimensões, tempos, estação, e o destino é o mestre de todos. Aminal, estão me acompanhando? Tá dando para ouvir aí? Ok? Então, Aminal, vamos lá. A irmã Sônia tá me ouvindo? Beleza. Então, vamos continuar. E o primeiro governante lamentou tudo que havia acontecido através dele. Mais uma vez ele fez um plano para trazer uma inundação sobre a criação humana. A grandeza iluminada da premeditação, no entanto, advertiu a Noé. Então veja, em Nag Hammadi, quem cria o dilúvio, nós vamos ver depois o que é esse dilúvio, não é Yahweh, não é o Supremo Criador, mas sim Altabote, tá vendo? Então, lá na terceira dimensão foi criado de fato, né, os laços de esquecimento, mas estudando na Bíblia em uma outra ocasião, nós vamos ver que mesmo assim a terceira humanidade estava evoluindo, mesmo em corpos de pele, estavam de fato conseguindo. E aí, o primeiro governante lamentou tudo que havia acontecido através dele e criou um plano para trazer uma inundação sobre a criação humana. A grandeza iluminada da premeditação, no entanto, advertiu Noé. Noé anunciou a todos os filhos e os filhos humanos, mas aqueles que eram estranhos a ele não os ouviram. Não aconteceu como Moisés disse, eles se esconderam em uma arca. Em vez disso, eles se esconderam em um lugar específico. Não só Noé e sua família, mas muitas outras pessoas da raça inabalável. Ponto. Veja, nesse pequeno trecho, né, o que o texto está narrando é que a arca que nós conhecemos ali no Gênesis, ela é alegórica. Afinal, não foi Noé só e sua família, né?
foi toda uma geração, foi toda uma raça. No estudo de sexta-feira, nós já abordamos isso. E no decorrer deste curso, nós vamos chegar a este ponto e destrinchar de maneira mais aprofundada, correlacionando a Bíblia. Mas o que está dizendo aí o texto, né? Está marcando a passagem da terceira para a quarta humanidade. Lembrando que Noé representa toda uma geração e não uma única família, afinal. Então veja, por conta da geração Noé estar evoluída, e Alitabote, de acordo com o texto, quis fazer o quê? Quis destruir essa humanidade, ou seja, refazer a humanidade. E aí é onde começa então a quarta humanidade, que somos nós. Nós vamos ler o que o texto diz a respeito disso. Põe pra ela. Ah, vem cá. Isso. Não apenas Noé, mas também muitas outras pessoas. Eles entraram naquele lugar e se esconderam em uma árvore, em uma nuvem brilhante. Noé sabia sobre sua supremacia, como ele estava iluminado e o que havia iluminado. Desde que o primeiro governante trouxeram trevas sobre toda a terra. Ei, Dadá! Pode dar, né? Mas o computador de azul. Põe logo pra ela. O neném aqui tá fogo. Vamos lá. Trevas sobre toda a terra. Aí veja, pós-dilúvio, o texto segue. O primeiro governante formulou um plano com seus poderes. Ele enviou seus anjos, seu Malak, seus arcontes para as filhas humanas, para que elas pudessem pegar algumas delas e criar filhos por prazer. A princípio eles não tiveram sucesso. Veja, esse trecho aqui se refere a um código. Nós já estamos estudando de sexta e posteriormente vamos estudar aqui. A princípio eles não tiveram sucesso. Então isso aqui ainda foi na terceira humanidade, tá? Quem está acompanhando de sexta sabe que eu estou falando aí dos Néfilins e dos Anakins. Então, a princípio, eles não tiveram sucesso. Quando não tiveram sucesso, eles encontraram novamente e criaram outro plano. Agora entra aqui a quarta humanidade. Eles criaram um espírito desprezível, que é o espírito falsificativo, semelhante ao espírito que havia descido. Qual é o espírito que havia descido? É o que nós chamamos de gota de luz, nominal, Uruha, que é uma partícula do próprio unigênito, a própria totalidade, a fim de adulterar as almas através desse espírito. Então veja, uma vez, né, que a gota de luz que havia descido serve para fazer o homem transcender, esse espírito na qual eles criaram, esse espírito falsificativo, tem o objetivo de adulterar as almas através, aminal, dessa consciência, desse espírito. Os anjos mudaram de aparência para se parecerem com os parceiros dessas mulheres e encheram as mulheres com espíritos das trevas que haviam inventado com o mal. Aminal, esse pedaço aqui ele é alegórico, mais à frente nós vamos abordar isso. Mas basicamente foi criada uma nova humanidade e essa nova humanidade, ela foi inserida nela um terceiro elemento, que é o espírito falsificativo. Eles trouxeram ouro, prata, presentes, cobre, ferro, metal e todo tipo de coisas. Eles trouxeram grande ansiedade para as pessoas que o seguiram. Então veja, junto com essa nova consciência que passou a existir aí na quarta humanidade, veio que a tecnologia, aí ele cita ouro, pratas, presentes, cobre, ferro, metal e todo tipo de coisas. Pois isso aqui nós vamos abordar em um outro tema, né? Mas basicamente junto com essa consciência, né, que é uma parte do próprio Samael em nós, veio a tecnologia. E eles trouxeram grande ansiedade para as pessoas que o seguiam, levando-se e desviando com muitos enganos. Essas pessoas envelheceram sem experimentar o prazer
e morreram sem encontrar a verdade, ou conhecer o Lurim da verdade, ou seja, aquele que está além deste universo. Desta forma, toda a criação foi escravizada para sempre, desde o começo do universo, do mundo, até os dias atuais. Aminal? Então o texto está nos dizendo que a quarta humanidade na qual somos nós foi inserido uma outra partícula, um outro universo. Uma outra partícula deste universo, que é o próprio Yaldabaoth, que é o espírito falsificativo. Aminal? Estão me acompanhando aí? Tá dando para entender? Sim. Então, Aminal, vamos seguir. Os anjos pegaram as mulheres e da escuridão produziram filhos semelhantes ao seu espírito. Eles fecharam suas mentes e se tornaram teimosos através da teimosia do espírito falsificativo até os dias atuais. Então veja, pelo espírito falsificativo foi o que fez a humanidade se distanciar, Aminal, que é o quê? Nos dias atuais a gente se preocupa em ter uma casa, em ter um carro, um bom emprego, uma boa formação, e Aminal, a gente não se preocupa, né, com a nossa alma, com a nossa trajetória pós-vida, não é isso? A boa parte da humanidade só se preocupa mesmo com as coisas daqui. O texto está dizendo que existe uma natureza em nós que nos tende, nos faz ser tendencioso a querer única e exclusivamente as coisas daqui, deste universo, deste plano. Minal? Perguntas? Pergunta até aí? Não. Oi? Não, eu não tenho. Aminal. Então vamos lá. Veja. Então agora quando nós falamos da humanidade, eu fiz aqui um gráficozinho só para a gente poder entender aqui como funciona, tá? Então, ó, isso aqui é a silhueta de um homem, ok? Um homem, uma mulher, representando a humanidade. E essa quarta humanidade, ela não quer o celular, não? E a quarta agora, humanidade por sua vez, então ela possui um corpo aminal com as suas expressões, que seria o veículo aminal. Então esse corpo ele se desdobra em outras dimensões, ele tem outras expressões. Nós já abordamos isso na aula passada. E dentro de nós temos a alma, que é quem nós realmente somos. Aminal, nós vamos ver aí várias referências aí na Bíblia. É chamado como Nefesh ou psique, Aminal. Temos a gota de luz, né, também chamado pela Bíblia de espírito, ou no hebraico Ruha, Aminal. Também temos bastante referência bíblica para ler a respeito disso. E temos também o espírito falsificativo, Aminal, que lá no texto nós lemos como espírito desprezível, Aminal. E nós vamos ler também sobre isso. Então, basicamente, o humano, né, todos nós aqui da quarta humanidade, nós temos o soma, ou seja, o corpo com as suas expressões, e internamente nós somos quem? A alma, Nefesh. Mas possuímos o que? Duas consciências, né? Como se fosse aí, vamos para os desenhos animados, o diabinho e o anjinho, né? Nós temos a gota de luz, o espírito, ou seja, o anjinho, dentro aí da alegoria de desenho, que representa a mente, né? Dei ao Rushwa da totalidade em nós. Como temos também o espírito falsificativo, que é a mente, né? Deste universo. É uma parte do próprio Samael em nós. E aí nós vamos ler agora alguns versículos para a gente poder aí destrinchar isso, para a gente poder provar aí esse conceito, Aminal, dentro da Bíblia. Em Nag Hammadi nós já lemos o texto falando sobre isso, agora nós vamos ler na Bíblia, Aminal. Então nós vamos começar aqui primeiro com o Espírito, ou gota de luz.
Ah, eu coloquei aqui, ó. Estão me acompanhando aí? Tá dando pra ver? Sim. Beleza. Então, o espírito, né? Que é essa partícula externa que nós falamos, ele é dado alguns nomes para ele, ok? Então, espírito, no hebraico, ruha, no grego, pneuma, certo? Nos evangelhos secretos, gota de luz ou reflexão tardia, ou ainda na nossa explicação, uma energia externa, aminal. Então, por definição, se a gente fosse definir com palavras concretas, podemos dizer que o espírito, a gota de luz, é uma partícula do próprio unigênito, o supremo criador, aminal. E aí aqui nós temos algumas referências que eu separei. Eclesiastes 12:7, Romanos 8:16 e João 6:63, aminal. Então vamos lá, ó. Eclesiastes 6:7. Está escrito assim: e o pó volte à terra. Então, o pó aqui, ele volte à terra, ele está se referindo ao corpo, ao soma, aminal, a este veículo mesmo. Como era. E o espírito volte a Ulurim, que o deu. Aí aqui embaixo nós temos o mesmo, né? Só que na interlinear. Então, a gente vai parar o cursor aqui, ó. Ela vai dar a palavra. Então, onde está espírito, ó, está lá, Ruá. Vocês conseguem ler aí? Ruá, Rura. Ok? Então, Orura vem de Ialro e volta para Ialro. Aminal? Então, veja. Quando nós falamos de espírito, gota de luz, ruha ou pneuma, nós estamos falando de uma partícula do próprio. Ela não carece de ser salva, porque ela é uma parte do próprio Supremo Criador em nós. Deu para entender até aí? Sim. Beleza. Bom, então vamos agora para outro. Romanos 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Ulurim. Aí vamos aqui para interlinear. A gente para o cursor e ela vai falar o que está em hebraico. Então, o próprio pneuma, né, testifica com o nosso pneuma, que somos filhos de Ialro. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o pneuma universal, ou seja, o que é chamado na Bíblia do Espírito Santo, testifica com a mesma partícula que existe dentro de nós. Aminal? Porque essa mesma essência existe dentro de nós, que somos filhos de Ulurim. Aminal? Então tá aí. Agora vamos para João. Pois o Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então veja, o Espírito lá, pneuma, é o que vivifica. Então o que nós temos falado? Que a essência do homem, né? Aquilo que é a energia externa é o que? A gota de luz, é o Espírito. Aminal? E o texto está dizendo exatamente isso. E a carne, ou seja, o veículo, para nada serve, ela é só um veículo. Aminal? Se não houver esse combustível, essa energia externa, não existe vida. Agora falta a gente descobrir vida de quem? Porque se o Espírito é o que dá vida, então ele já é vida. Aminal? Tanto está escrito que ele veio de Ulurim e volta para Ulurim. A carne veio, né, deste planeta e volta para este planeta. Então, o que é, né, que se aproveita? O que é que esse espírito, esse pneuma, essa gota de luz dá vida? E aí nós entramos no conceito de alma, no grego psique, ou no hebraico nefesh. Não? Então, alma, que quer dizer mente, a definição é o que? É o nosso real ser, é quem somos, é quem no final toma a decisão. Então, se nós estivéssemos aqui, né, num desenho animado, vamos voltar aqui no desenho aqui, ó, no desenho animado, você é esse branco aqui que está pensando se você escuta o azul ou escuta o vermelho. O vermelho é o diabinho. Basicamente, a grosso modo. Aminal? E aí nós vamos ler algumas passagens a respeito disso. Estão me acompanhando aí? Sim.
Então a alma é quem nós realmente somos. Aí veja. Salmos 62, versículo 1 e 2. A minha alma espera somente em Yahweh. Dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha, é a minha salvação, é a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Irmãos, aqui no texto está bem claro, né? A minha alma espera somente em Yahweh. Ele falou Nefesh, o meu Ruha espera em Yahweh? Não. Ele falou, ó, vamos aqui no interlinear, verdadeiramente o meu Nefesh. Então o réu ser, aquele que carece de salvação, como está no texto, é o Ruha que está dentro dele? Não. É o Nefesh. Então é o Nefesh que carece de salvação. E aí temos outro versículo aqui. Estão me acompanhando aí? Então veja, resumindo. Sim, o Weber. Oi. Aqui no celular não aparece quando você coloca o nome na palavra, entendeu? Assim, o cursor na palavra e aparece a parte hebraica que você falou, né? Isso, ó, eu coloquei aqui. Tá aparecendo aí, não? Não aparece. Não. Deixa eu tentar. Aparece mesmo. Eu vou tentar dar um zoom aqui e você dá uma olhada, ó. Apareceu ou não? Não. Talvez o celular não tenha o aplicativo, sei lá, talvez, né? Não tem problema. Eu já vim preparado para isso. Não aparece. Oi? Aqui em casa não aparece. Também não aparece. Não. Então, Aminal, sem problema, sem problema, ó. Então, Salmo 62, do 1 ao 2. Vamos lá. Vamos lá na interlinear. Nós temos a interlinear aqui. Ó. Salmos, aguenta aí. 62, aguenta aí. Ó, peraí, a gente vem aqui, né? Aí a gente vai habilitar a Bíblia e vamos jogar ela para cima. Ok, transição. Ok, então agora a gente está lá no site da Interlinear, ok? Agora vocês estão vendo aí a Bíblia ou não? Sim. Beleza, então ó, Salmo 62. Esperar ele carregar aqui. Um pouco lento, né? Porque tem muita coisa aberta. Engraçado, né? Você põe aqui não sai lá, né? Porque é outro. Mas se sai a Bíblia, era pra, né? Era pra aparecer, mas a mim não. Oh, vamos lá, salmos. Segura aí, galera. Estamos aguardando. Salmos 62, versículo 2. O site tá travando bem, cara. Deixa, Weber. Weber, Oi. acho que a gente pode continuar lá e depois, quando abrir, você mostra. Agora acho que foi, peraí. Agora acho que foi. Às vezes é muita gente consultando, sabe? Aí ela dá uma... É, porque como ela é online, ó, ela dá uma travada.
Entendi. Bom, deixa ela pensando aí. Daqui a pouco nós volta nela. Acho que é importante vocês verem as palavras aqui pra... Poxa, que pena. Tudo bem. Na próxima eu tiro uns prints e coloco. Não tem problema. Travou. Deve ser muita gente navegando ao mesmo tempo. Ela dá uns tic-tac. Bom, vamos voltar aqui. Mas aí também fica a referência, né, do versículo e da interlinear que é online, né? Quem E quiser pesquisar pode ir lá e ver, né? exato, exatamente. Quem quiser pesquisar é só ir lá e dar uma olhadinha. Bom, mas veja, aqui onde está a palavra alma, né? Ela vai aparecer como nefesh, nelfish. Então, a alma é nefesh. Olha lá, o salmista fala: a minha alma, ou seja, o meu nefesh, espera somente em algo. Dele vem a minha salvação. Então, quem carece de salvação é o nefesh, é a alma, e não o espírito, o ruha, né? Como nós lemos lá em Eclesiastes, que o ruha, né, veio de algo e volta para Yahweh. Então, está espírito aqui. Se você ir lá na interlinear, você vai achar a palavra ruha. Aminal? Não. Então, Aminal, vamos seguir aqui. Aí o Salmo 119 também, ó. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Então ele está falando, meu nefesh está pegado neste mundo, neste planeta, neste pó, neste corpo. Mas vivifica-me tua palavra. Então, onde está a palavra minha alma, ele está falando meu nefesh, o meu real ser. Aminal? E aí a gente deixou um versículo um tanto em comum que nós vamos ler agora, mas nós vamos usar ele um pouquinho mais à frente. Então, Ezequiel 18, do 3 ao 4. Alguém quer falar alguma coisa, Aminal? Estão acompanhando? Sim, estamos acompanhando. Então é isso aí. Vivo eu, diz Yahweh, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então na interlinear ficaria assim: como diz Yahweh, não haverá mais ocasião para usar este provérbio em Israel. Eis que todos os nefeshes são meus, isso Yahweh falando. Como o nefesh do pai, também o nefesh do filho é minha. O nefesh que pecar, este morrerá. Irmãos, ele falou aqui oruha, ou seja, o espírito que pecar, esse morrerá? Não. Ele falou o somo, o corpo que pecar, este morrerá? Não. Ele falou o nefesh, que é quem realmente somos. Aminal? Exato, é a nossa real consciência. Depois, irmãos, nós vamos voltar nesse versículo porque tem mais coisa por detrás aqui. Não sei se os de sexta já perceberam, mas se não perceberam, nós vamos voltar nesse versículo ainda hoje para ver o que tem por trás dessas palavras. Aminal? E aqui, por último, dentro do tema alma, vamos lá em 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo rim de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Yahushua, o Messias, o ungido. Então, se fôssemos ler lá na interlinear, né?
que o próprio alvo de paz vos santifique totalmente, né? E peço ao Yalvo que todo pneuma, psique e soma sejam irrepreensíveis até a vinda de Yahushua. Então, no próprio versículo, ele já está falando que somos munidos de espírito, que ele chama de pneuma, de alma, que ele chama de psique, que lá no texto, lá em Salmos, foi chamado de nefesh, e o veículo, que ele chama de soma. Aminal? Então, aí no próprio contexto já está falando do que no homem se deve preservar: o espírito, ou seja, a gota de luz, a alma e o corpo. Weber, mas está falando o corpo, sim, irmãos. Enquanto nós estamos aqui, o nosso corpo é templo, nós temos que guardá-lo. Aminal? Mas o Weber aí não falou eu, espírito falsificativo. Muito bem, agora nós vamos estudar sobre o espírito falsificativo. Veja o contexto. Primeiro ele diz que nós devemos santificar o nosso Ruha, porque ele já é santo, Aminal, o nosso Nefesh e o nosso próprio corpo. Como que você santifica esse corpo, soma, esse veículo? De que maneira? Tendo uma boa conduta, Aminal? E aí, isso lá em sexta-feira, nós estamos estudando que nos livra dos contratos. Aminal? E só que aí ele não cita o espírito falsificativo. Por quê? Tem como você santificar o espírito falsificativo, que é a partícula do próprio Samael? Não tem como. Então, por isso que no texto em questão aí, ele não cita o espírito falsificativo. Mas temos outras passagens que vai falar. Aminal, estão me acompanhando? Então, ó, até agora nós falamos do corpo, o veículo, falamos da alma, que é quem realmente somos, que no grego é nefesh. É nefesh no grego? Não. É psique no grego. Aminal? Nefesh é no hebraico. Falamos também do espírito, que no hebraico é uruha, ou no grego, né, lá no Novo Testamento, está como pneuma. Aminal? Agora nós vamos falar do espírito falsificativo. Então vamos lá. O espírito falsificativo, né? O espírito também é chamado de espírito desprezível ou gota de luz do Paraguai, como diz o Márcio. Por que, irmãos, gota de luz do Paraguai, né? O nosso irmão Márcio brincou e colocou esse título. Porque o espírito falsificativo, ele foi feito como uma cópia, né, da gota de luz, né, do nosso espírito. Então veja, se a gota de luz é uma partícula de Yahushua da totalidade em nós para nos fazer evoluir, o espírito falsificativo é o quê? Ele é uma partícula do Criador deste universo para nos fazer evoluir. Então ele seria uma cópia oposta, com o objetivo oposto, como nós lemos lá em Nag Hammadi, entende? Então vamos lá. Por que não recebeste? Aí ó, nós vamos aqui ler agora as referências. Temos aqui Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Então veja, se você ir lá na interlinear, onde está a palavra espírito de escravidão, você vai achar o pneuma douleia, que significa o quê? Espírito de escravidão, que é o mesmo espírito falsificativo. Então, o que Paulo está falando aí na carta aos Romanos? Falou, ó, vocês fiquem tranquilos, vocês não receberam, né, mais um espírito falsificativo, muito pelo contrário, você recebeu agora o espírito de adoção de filhos, pelo qual agora, mais à frente, nós vamos explicar o que é essa adoção de filhos. Mas está dizendo que eles já tinham o quê? Esse espírito de escravidão.
e não estava recebendo de novo esse espírito de escravidão. Final? Aí vamos continuar aqui. Deixa eu ver se chegou a abrir aqui na... Peraí. Todo mundo tá acompanhando aí? Tá dando pra ver legal? Sim. Tá aí um pouquinho. Então, Salmo. O que ele tá pensando? Deixa eu ver se no Face tá... Vixe, o Face deu ruim. Alguém tá acompanhando pelo Face aí? Tá dando pra enxergar no Face? Parece que o Face... Online. Tá online, tia? Eu estou online. No Face também? Não, no Face não. Eu estou aqui no aplicativo, Hangout. Que ao que parece deu algum problema lá. Tudo bem. Ok, vamos seguir. O Márcio, pelo jeito, tava lá no Face, mas acho que deu alguma coisa ruim aí. Mas vamos seguir. A Bíblia lá também não abre hoje, não tá nada ajudando. É porque é muita gente em casa, está sobrecarregado. É, isso mesmo. Mas, Aminal, vamos seguir aí. Bom, vamos ler aqui Efésios 2:2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, deste universo, segundo o arconte, onde está a palavra príncipe aqui. Aqui não dá para ver aí para vocês, então vocês iam ver que é da arconte, tá? Das potestades do ar, ok? Então, potestade do ar, né? Da exousias. Do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, onde está a palavra Espírito é pneuma. Veja que a gota de luz também se chama pneuma. No entanto, ele está falando do pneuma que agora opera nos filhos da desobediência. Qual que é esse pneuma que opera nos filhos da desobediência? O espírito falsificativo, a parte de Samael que existe em nós. Final? Então ele está dizendo o quê? Que esse espírito falsificativo, ele também opera no ser humano. Ele também age. Final? É o que ele está dizendo. Estão me acompanhando aí? Sim, então. Bom, pelo menos eu estou. Estou sim também. O Márcio falou que tá dando para ver certinho. Beleza, Márcio. Eu vou seguir aqui então. Bom, maravilha. Então, seguindo aqui, tá? Aqui, papapá, deixa eu ver onde que eu parei. Beleza. Bom, então eu mostrei para vocês aqui o objetivo desse primeiro trecho. Provavelmente foi meio cansativo. Mas o objetivo aí, irmã Sônia e os demais irmãos, foi mostrar para vocês que nós da quarta humanidade, a humanidade, ela possui um corpo que tem expressões aí dentro das dimensões do universo, ok? Essa carne possui uma alma, que é quem nós realmente somos, isso de acordo com a Bíblia, afinal. Possui um espírito, que é uma essência de um outro universo, que está aqui para nos influenciar, para nos ajudar a evoluir. E possui um espírito falsificativo, que é uma consciência deste universo, que tem por objetivo nos evoluir. Afinal, espero ter ficado claro. Alguma dúvida a respeito disso? A hora é essa. Ô, Eber, deixa eu te perguntar uma coisa. Está me ouvindo, Eber? Tô sim, à vontade. Esse espírito falsificativo que nos envolve aqui nesse universo, é ele que nos faz estar sempre aqui, ó, não passando de outro plano, reencarnando nessa roda de Sansara, vamos dizer assim, ou não? Exato, irmã Sônia. Esse espírito falsificativo tem por objetivo empregar essas leis que nos prende aqui. Afinal, mas não necessariamente o espírito falsificativo seja só uma coisa ruim.
Aminal, existem também no plano do espírito falsificativo aqueles que conseguem ascender a quinta, a sexta deste plano. Mas você não consegue transcender além deste universo. Você vai sempre ficar preso neste universo. Entendi. Entendeu? Entendi. Ah, ok. Bom, mais pra frente a gente vai saber como é que a gente consegue sair dessa roda. Muito bem. Ei, Carlão, tá cortando, não tô te ouvindo. Eu falei pra ela que ela vai sair dessa roda. Opa, vamos sair sim. Negócio de ficar na roda não é bom, não. Valeu. Então, maravilhas, vamos lá. Bom, explicado então o que é a quarta humanidade, agora a gente vai um pouquinho pro alimento sólido. Espero não te assustar aí, viu, irmão Sônia? Agora... Assusta não assusta não. Então vamos lá. O tema agora, Sabaote infiltra almas no plano de Samael. Veja, agora nós vamos estudar que existem 2 ciclos de reencarnação, tá? Um de Samael e um por parte de Sabaote. Weber, você tá doido? Você tá falando que Sabaote também tem uma roda de reencarnação? Você tá ficando maluco? Bom, nós vamos explicar isso agora. Então, deixa eu pôr eu aqui, minha cara feia. Final. Estão me vendo aí? É lindo, filho. Obrigado. Bom, vamos lá. Veja, quando nós falamos, né, que existem 2 planos de reencarnação, eu vou explicar o motivo a vocês, o porquê existem 2 planos de reencarnação. Primeiro, veja, quando foi criada a primeira humanidade, aquela que era super evoluída e passou a ser até superior do que Samael e seus arcontes, Sabaote ainda estava associado, ele ajudou a criar essa humanidade, afinal. No entanto, os arcontes com ciúme, né, cria agora uma nova humanidade, em um veículo inferior, que lá na Bíblia está como no Éden, ok? E aí é o momento que Sabaote ele se desliga. Então, quando estava rolando aqui a segunda humanidade, Sabaote estava construindo o seu universo, afinal. Então, Sabaote, né, neste momento, não tinha nada a ver com o que estava rolando aqui no caos, aqui nas 6 dimensões. Afinal, ele não tinha nada a ver, ele estava construindo o universo dele lá. Mas, de acordo com o que nós lemos em João, ainda assim, essa humanidade, ela conseguiu se despertar, né? Na nossa Bíblia está alegorizado que o homem comeu da árvore do bem e do mal, né? Dado lá pela mulher. Em outro estudo nós vamos desmistificar isso. Mas basicamente todo esse drama se refere que o homem agora conseguiu, né? Mesmo na segunda humanidade, conseguiu se desprender desses arcontes, desprender desse sistema. E até aí não existe o laço do esquecimento, não existe reencarnação ainda. E o veículo ainda não é este, é em outro plano. No entanto, como o ser humano estava conseguindo se evoluir, de acordo com os evangelhos secretos, o homem é lançado para fora do Éden, lançado em corpos de pele. Então nasce agora a humanidade deste planeta, ok? Então veja, quando nasce a humanidade deste planeta, em corpos de pele, o ser humano agora não é mais andrógeno. Ou ele está num veículo masculino ou ele está num veículo feminino, ok? E aí o que acontece? Né? A coisa fica muito difícil para o ser humano. Então agora nós estamos falando de quê? Da terceira humanidade. No momento que passa a existir a terceira humanidade, é quando passa a existir o arconte por nome morte, afinal, e cria os laços do esquecimento, a reencarnação. No entanto, essa humanidade aí, ela ainda não tinha o espírito falsificativo, afinal, ela era a humanidade que tinha corpo, alma e espírito, afinal, a única deficiência que ela tinha é que a sua alma, a sua mente, sua consciência só conseguia expressar ou em um corpo masculino ou em um corpo feminino, ok?
E aí, de acordo com os evangelhos secretos e a própria Bíblia codificada no Gênesis, Yahweh Sabaoth olha e fala, pô, cara, ó a mancada que esse Samael tá fazendo aí com a humanidade. Isso não tá certo, velho. Tem que dar um jeito de acabar com essa injustiça aí, com esse sistema. E aí, o que Sabaoth faz? Bom, veja. Eu vou inserir almas, ou seja, consciências, no plano de Samael, ok? Para viver sobre as leis de Samael. Só que as minhas almas, por serem evoluídas, por partirem aqui desse plano da sétima dimensão, ok? Eles vão ser superior, aminal, ao restante da humanidade de Samael, aminal. Então, se você ler lá no Gênesis, né, eu já vou adiantar aqui, depois vai ter um estudo só sobre isso. Nós vamos ler sobre Caim e Abel. Abel representa a humanidade de Yahweh de Sabaoth, o primeiro Israel, enquanto que Caim representa o restante da humanidade. Então, quando fala que Caim mata Abel, está se referindo que esta humanidade comum acaba corrompendo a quem? A Abel, ou seja, esta humanidade, com as leis, com as coisas que tinha aqui, de alguma forma conseguiu corromper, né? Essa humanidade que veio lá do plano de Yahweh Sabaoth, infiltradas aqui. O objetivo até então de Sabaoth era destruir o plano de Samael de dentro para fora. Porque uma vez que ele conseguisse inserir almas e fosse inserindo, o universo ia estar povoado com almas só de Yahweh Sabaoth. De maneira que só Sabaoth teria o controle das almas, do sistema, do próprio universo. E assim, Samael iria à falência. Só que, como o próprio texto diz, Caim mata Abel, ou seja, essa humanidade de Sabaoth acaba sendo corrompida. Aminal? Só que no decorrer da história, nós vamos ver lá na frente, nós vamos chegar lá na geração Noé. Geração Noé trata-se de quê? De uma região aqui, né, do nosso planeta, na qual Yahweh Sabaoth insere almas novamente. E agora sim, aquele povo que ele inseriu estava conseguindo se evoluir, ser superior, né, a Yaltabot, e estava até conseguindo a influenciar as outras almas que já era de Samael. Então, só para você ter uma noção, imagina, olha o que eu vou falar, hein? Presta atenção. Imagina que o povo de Israel não pertence a esse plano. Todo o povo de Israel pertence a um outro universo, que seria o de Yahweh Sabaoth. E aí lá na época Noé, o povo Israel, o povo Israel estava influenciando o resto da humanidade, de maneira que todo mundo agora, oh, não, você é judeu, vou para outro universo. E aí, de acordo com o que nós lemos lá no texto, Yaltabot, Samael fala o que? Não, deu errado. Vamos destruir agora a terceira humanidade. Aminal? E de fato ocorre o dilúvio. Nós vamos estudar isso mais à frente, o período glacial, o piriri pororó. Quando é destruída essa humanidade, nasce então uma nova humanidade. Só que essa nova humanidade agora, ela é provida do quê? De um quarto elemento, que é o espírito falsificativo. Então veja, toda a humanidade, ainda neste planeta, foi refeita. Aminal? Repetindo, toda a humanidade neste planeta, isso está na Bíblia, viu? Nós vamos estudar. Foi refeita para que fosse inserido o que nós chamamos de espírito falsificativo. Então, só a reencarnação não estava resolvendo. Quer perguntar? Depois eu quero falar. Tá ok. Eu vou só terminar esse... Deixa eu te perguntar uma coisa. Pode Não, perguntar. pode terminar. Depois. Não, pergunta. Rapidez. É assim, no dilúvio, então na época de Noé, o pessoal, assim, vamos dizer assim, o pessoal estava quase que sucumbindo aí a Sabaoth. E teve o dilúvio, o Samael providenciou de certa forma, não sei lá como é que diz, o dilúvio aí para que acabasse
Essa é a terceira humanidade. Na quarta humanidade, na terceira, né? Isso. Isso. Na quarta humanidade, sobrou o pessoal de Noé, certo? E algumas famílias que vieram com ele. Não é isso? Que na quarta humanidade, o que originou a quarta humanidade não seria os remanescentes de Noé e as famílias que ele conseguiu trazer aí para Sabaote, vamos dizer assim, ou não? Boa, sua pergunta é muito boa e inteligente, ó. Você já está desperta. Veja, isso nós vamos estudar lá na frente, num estudo específico sobre a humanidade. Mas já que você citou o assunto, eu vou te passar aqui de maneira mais corrida, ok? Veja, quando nós falamos pós-dilúvio, na nossa Bíblia, ela está alegorizada apenas como a família de Noé, não é isso? Que seria isso, que seria Shem, Cã e Jefte, afinal. E aí, de acordo com a Bíblia, né, dessas três raízes aí de Noé que foi povoada toda a terra, né? No entanto, nós vamos estudar que isso na realidade é uma alegoria. Afinal, não foi desses três que originou toda a terra. E na realidade, esses três, ele representa a natureza triuna que existe no homem. Veja, se você ir lá em Gênesis, capítulo 5, né, ele vai falar sobre Shem, Cã e Jafé. Jafé, esses três, ele representa a quarta humanidade. Veja, Shem, que é o evoluído, ele representa a gota de luz, o espírito. E a fé representa a alma, que é quem nós realmente somos. E Cã, que foi quem foi amaldiçoado, representa o espírito falsificativo. Existe Então tá bom. entendeu? Então esses três não são três personagens. Na real, eles representam a natureza da quarta humanidade. Tá bom. Entendeu? Entendi. Mas mais à frente a gente vai abordar isso aí de maneira melhor, tá ok? Entendi porque eu falei assim, poxa, peraí, se veio tudo de Noé, por que teríamos agora, mais uma vez com Samael, aí o espírito falsificativo? Já que tudo é remanescente, entre aspas, de Noé, né? Mas você explicou agora e entendi. Valeu. Falou. Não, e você vê que também não tem nem lógica toda a humanidade vir de Noé. E como que explica os negros, os asiáticos, os indígenas, os loiros, tudo de uma família só? Não tem lógica, né? Mas isso aí a gente vai abordar em próximos estudos aí, tudo bem? Ok. Beleza. Bom, então veja, quando Yaldabaoth cria a quarta humanidade, ele cria então agora o espírito falsificativo, ok? E aí, novamente, né, nós vamos ver que a história dá um salto, né? Nós só vamos ver a promessa de Sabaoth agora onde? Em Abraão. Para quem leu lá o Gênesis, né, o 5, o 6 e o 7, você vai ver que só vai falar de genealogia, não vai falar de Yahweh até Abraão. Afinal, em Abraão começa então uma promessa, não é isso? Uma parte por Yahweh Sabaoth. Mas voltando agora para as escrituras, o que isso significa, irmãos? Significa que lá na quarta humanidade, quando foi criada a quarta humanidade, inicialmente o controle dessa humanidade de fato estava sobre Samael e Yaldabaoth que controlava essa humanidade. No entanto, novamente, Yahweh Sabaoth infiltra almas lá do seu universo aqui e cria um povo para tentar o quê? Contaminar essa humanidade. Afinal, de novo, tentando destruir, né, o sistema de Samael de dentro para fora. Afinal, e aí agora nós vamos ler alguns versículos que vai falar a respeito disso. Porque veja, o que eu estou dizendo aqui, basicamente para você, de maneira aberta, é que toda a humanidade possui um sistema de reencarnação, ok?
dentre os quais o espírito falsificativo é responsável, né, por ajudar você a ter penitências, ok? No entanto, as almas daqueles que foram infiltrados, ou seja, o pessoal de Yahu Sabaote, de Israel, né, e não só essa Israel de agora, eu estou falando lá atrás, no começo da quarta humanidade, elas pertencem a um outro plano, a um outro sistema. Elas pertencem a Yahu Sabaote. Então, é necessário, né, que para que eles existam aqui nesse sistema, é necessário que eles sigam as regras de qual sistema? De Samael. No entanto, quem vai empregar a pena em cima deles pelos seus atos é quem? Yahu Sabaote, porque não foi Samael que criou essas almas. Quem criou essas almas foi Yahu Sabaote, ok? E aí nós vamos ver aqui algumas passagens, né, em especial no Velho Testamento, que vai mostrar claramente, né, a reencarnação, a transmigração, ou como se diz em hebraico, Gulgluyan, Gulgluin, um negócio assim, Gilgluin, né, tem várias pronúncias aí, é próximo disso. E aí nós vamos ver várias passagens que se referem a isso. Aminal? Estão me acompanhando aí? Pode. O pai vai fazer uma pergunta aqui. Não, mas assim mesmo, só vou fazer para você. Tá. Quando você fala dessa reencarnação, você botou aí Gurgurin, tal, até porque eu gostaria de pesquisar, gostaria de fazer um estudo sobre isso, até porque eu quero fazer um estudo sobre isso. Não. É possível achar isso no Taná e Torá? Ou é só uma alegoria cabalística? Boa. Não sei se deu para vocês ouvir a pergunta do pai, eu vou responder o que ele falou aqui. Vou só repetir a pergunta. Ele falou, ó, Weber, quando você fala do Gulgluin, né? É de fato se encontra no Torá e no Taná, nos Navins, nos profetas? Ou só é uma alegoria cabalística? Agora eu te respondo aí pros irmãos. Está no Torá nítido e claramente. Eu vou estudar, vou te mostrar algumas passagens. Fazer um estudo sobre Isso. Eu vou fazer, né? Amém. Agora enriquece. Aminal. Aí nós vamos lá, irmãos. Vamos estudar algumas passagens aí. Bom, o primeiro passo eu tenho que provar para vocês que existem 2 ciclos de alma. Sim ou não? Sim. Ninguém me respondeu, eu falo por mim mesmo. Sim. Então nós vamos ler agora. Lembra aquela passagem que eu falei que nós íamos ler de novo? Então agora nós vamos ler ela de novo. Ezequiel 18, do 3 ao 4. Veja. Ezequiel 18, 3, 4. Vivo eu, diz Yahu-Elohim, que nunca mais direi esta palavra a Israel. Então ele está dizendo que nunca mais vai se referir a Israel dessa forma, ao seu povo dessa forma. Isso nos dias de Ezequiel, no qual Israel foi lançado na mão de outros povos. Eis que todas as almas, se você ir lá no interlinear vai estar Nefesh, são minhas. Como é o Nefesh, a alma do pai, assim também é o Nefesh do filho é minha. E o Nefesh que pecar, este morrerá. Veja, olha o contexto do texto. Ele está dizendo que ele nunca mais vai falar para quem? Para Israel. Então significa que antes em Israel só existia almas que eram dele. E o restante do resto dos povos? De quem eram as almas? E mais o texto diz que nunca mais ele dirá. Então significa que daí para frente, no povo de Israel, não tem só almas dele, mas tem almas infiltradas de Sabaote, no povo infiltradas de Samuel, no povo de Israel. Então, de Ezequiel 18 para frente, o que ele está dizendo é o quê? Que dali em diante não haveria em Israel só almas de Sabaote. Haveria almas de Samael aqui também. E essa alma de Samael, outra alma, ela é nome de quê? Qual o nome que dá? Também da Nefesh, mesma coisa. Ah, É tudo Nefesh. Nefesh significa sutil. Isso. Uma consciência sutil. Conseguiram, irmãos, extrair aí do sistema, do texto que está falando de dois donos de alma ou não?
Vou ler de novo pausadamente, devagar. Veja. Vivo eu, diz Yahuwah, que nunca mais direi esta palavra a Israel. Então, não vou mais falar isso para o povo de Elshurru. Então, ele não vai mais falar isso. Então, antes ele falava, sim ou não? Sim. Todas as almas são minhas, todos os nefes são meus. Como é a alma do pai, assim também é aquele que nasceu do pai, ou seja, o filho. E todos os nefes que pecar, esse morrerá. Ou seja, todos vocês, né, que pecarem, né, que transgredirem, serão penitenciados, que é a roda, minal, que é a reencarnação, ok? Então, se ele está dizendo isso, ele tá aqui no texto diz claramente que ele está falando para quem? Para Israel, ok? Se ele está falando para Israel, significa que quem não é de Israel, existe então um dono das almas que não são de Israel. Conseguiram aí captar o código? Sim. Tá dizendo. Então, só por esse texto você já consegue enxergar que é de fora, né? Os de Nag Hammadi, você já consegue enxergar que existe então dois ciclos de reencarnação. Um de Yahu Sabaoth para Israel, que são as suas almas infiltradas, e o outro para as demais humanidades. Aminal? Aí agora, fala, pá, Web, você tá de brincadeira, isso é jogo de palavras, vamos ter reencarnação na Bíblia, só aquele doido que você falou lá do Elias. Tá bom, vamos continuar. Ó, agora nós vamos pro Gênesis, ó, que coisa interessante, coisa linda. Vamos lá pro Gênesis, esse aqui também tá na cara, só não vê quem não quer. Gênesis 15, do 12 ao 16, para nós o importante é o 15, tá? Mas vamos lá. Estão me acompanhando aí, irmãos? Sim. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Depois, em sexta-feira, nós vamos explicar esse profundo sono, não hoje. E eis que um grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será sua descendência na terra alheia, e será reduzida a escravidão, e será afligida por 400 anos. Isso Abraão ouvindo, ok? Yahweh falando para Abraão. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir. Então, mais uma vez, ele está falando que aonde, né, Israel foi penitenciado, foi Yahweh Sabaoth que julgou que, de fato, o pecado de Israel merecia que aquela penitência fosse, então, imputada. É o que está dizendo aí o texto. E depois sairá com grande riqueza. Aí, olha que legal, que interessante o que ele vai falar para Abraão. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, e serás sepultado. Então, ele já está falando da morte de Abraão, sim ou não? Aí, olha que coisa interessante que ele vai falar agora. E a quarta geração tornará para cá. Peraí, Abraão vai ser sepultado e depois de quarta geração ele tornará para cá? Olha lá. Aí, é o que está o texto, ó. E tu irás a teus pais em paz. Isso. E em boa velhice será sepultado. Morreu. Foi sepultado. E na quarta geração tornará para cá. Se você for no hebraico é pior ainda, que vai estar aqui, ó, mas no King James. Mas na quarta geração eles voltará para cá. Porque Isso. Porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Aqui o texto está falando claro e abertamente que Abraão ia voltar 4 gerações depois. Eu que estou inventando ou está escrito aqui? Tá escrito. Só que não ficou claro que é Abraão, né? A quarta geração voltará para cá. Agora, você, na quarta geração voltará para cá, dá para achar isso no hebraico aí?
Se você colocar, A Bíblia agora não tá abrindo, mas dá pra achar. dá. O X da Eu questão. queria examinar isso. Isso. Depois você pode ir aqui, ó. Isso aqui é uma referência cruzada com Êxodo, que fala, ó. Eu sou o Lurim ciumento, né? Que faço justiça dos pais até a quarta geração mostrando que aqueles que pecavam em Sabaote voltavam na quarta. Ah, beleza. Ah, não, Weber, essa daí ainda tá fraca, não sei, acho que pode ser outra pessoa, acho que não é o Abraão, não. Tá bom, pessoal. Quem gosta do Salmo 23 aí? O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Quem gosta? É famoso esse aí, né? É muito bom, né? Então agora vamos ler ele, que legal, ó. Yahweh é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor o teu nome. Infelizmente a Bíblia não está abrindo. Eu deixei aqui separado, mas não está abrindo. Mas eu vou ler, depois vocês abrem a interlinear aí, principalmente no versículo 3. Eu vou ler como que está lá no hebraico, ok? Vamos lá. Yahweh é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva no Maim tranquilo. Ele me leva tranquilamente por Maim. Onde está? Ele refrigera minha alma. Simplesmente está escrito: ele retorna, faz voltar o meu nefesh. Então a palavra retorna ou refrigera está shoub no hebraico, que significa retornar, fazer voltar. Então o correto seria ler: ele faz retornar o meu nefesh. Por onde? Pelo Maim tranquilo. Ele me conduz pelo caminho da justiça no seu Shuam. Em outras palavras, ele não será finalizado na próxima encarnação. Tá vendo aí? Tá lá. Pode ir lá no seu interlinear, onde tá lá, refrigera na sua Bíblia, vai estar lá, retornar. Ele retorna minha alma e conduz pelo caminho da justiça, por causa do seu nome. Algo que vem para o mesmo lugar. O que é retornar, irmão? É alguém que volta ou não? E lá no 2 ele fala: guia-me mansamente pelo Maim. O que é o Maim? É o caos. Não, na realidade, os passos, o céu foi tudo dentro de Maim, né? Maim foi tudo criado em Maim. Então tá lá, meus arrinhos. Então, para aqueles mais ortodoxos, eu não estou falando para os irmãos que aqui os que participam conosco nós sabemos que tem a mente aberta. Mas para os irmãos, talvez que vejam essa live aí de Al-Rushwa, né? Irmão, se desprenda da mente religiosa, tá? Quando a gente fala de transmigração, de reencarnação, primeiro Al-Rushwa veio nos livrar disso. Então você já fica tranquilo, que de qualquer forma voltar você não vai. Mas ficar também no mas você ficar falando que você pensar, né? Que não, esse negócio é anátema, é coisa de espírito, irmãos. Os espíritas, principalmente os espíritas cristãos, são uma escola relativamente nova. Pesquisa sobre o hinduísmo, pesquisa sobre os gregos, pesquisa sobre os próprios muçulmanos, que você vai ver que esse conceito de transmigração da alma está em todas as culturas. E agora eu estou te mostrando no próprio Torá. Tá aí. Só você ler a palavra e ver. Você que tem conhecimento hebraico, por favor, abre o seu Torá lá no Salmo 23, versículo 3. Você vai achar a palavra: retorna meu nefesh. Aminal, conseguiram enxergar ou não conseguiram enxergar? minha própria consciência, né? Então, Davi, o salmista, que era de Israel, que era um Yalhudim, ele estava nos falando que Sabaote, de fato, iria o reencarnar. É o que estou falando.
Ah, Weber, mas quem foi Davi? Não sei, varão. É o que o texto está falando. Aminal, não tem como fugir disso, tá no texto. Ah, Davi foi um dos maiores é, E generais hoje nós, que protegeu Israel, né? citando esse salmo, desculpa, não ouvi. e nós hoje, recitando esse salmo, nós estamos praticamente profetizando que nós queremos reencarnar? Sua pergunta é boa, mas mesmo que você quiser, você não volta. Você já gerou um Não, corpo. mas recitando tá pedindo pra voltar, né? Mas se você recitar ele, você tá pedindo pra voltar. É, o velho tá falando aqui, mas se você recitar ele, você tá pedindo pra voltar. É, você pode até pedir. Mas e ao Ruxo lá no Evangelho de Filipe fala, ó, aquele que alcança, que confessar, mesmo se eu quiser que ele não venha, ele já está salvo. A outra aula eu posso trazer esse versículo aí. E nós vamos falar de Al-Rush. Não, mas tem muitas passagens É. mostrando que não. E aí, irmãos, ó, dentro do conceito Gulim, esse é apenas alguns, existem muitos outros. Quem quiser pesquisar, Aminal. No entanto, de antemão eu já digo, nós queremos escapar dessa roda de reencarnação, de tornar este plano. Nós queremos sair do caos. Então, se você quiser estudar para adquirir conhecimento, para expandir a sua consciência, Aminal. Mas fique tranquilo, que voltar, meu amigo, se você está em Arruxa, você não volta. Mas também esquece de ressurreição. É. Vai como um pintainho, estourando a casca É do ovo e não vira. Aí eu vou ler mais um aqui, ó. Esse aqui a gente já leu, né? Nem vale muito, mas vamos ler. Para não falar que é coisa da minha cabeça. Malaquias 4:4, versículo 4 e 5. Lembrai-vos da lei de Moisés, Merruxa, Moshe, meu servo, que mandei em Horebe para todo Israel, a saber os estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Lá na frente, nós lemos na aula passada, que João Batista era Elias, reencarnou? Reencarnou. Aí, irmão, só para curiosidade, lembra aqui em Samael, né? Lá nos hinduístas, ele tem o desenho desse bichão feio aqui, ó, para falar da reencarnação, né? Não é esse bichão feio aqui, ó, que é o Sansara, Aminal. Lá nos Yalhudins, para falar do sistema de reencarnação e do universo de Yahoo Sabaoth, Salomão fez esse aqui, ó, que legal. Então, esse aqui nos apócrifos de Salomão, você vai achar esse gráfico. Posso mostrar aqui o que significa? Vocês conseguem ver daí? Sim. Veja. Primeiramente, se você olhar aqui no núcleo, né? Lá dentro, você vai ver essa estrela amarela que tem quantas pontas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Representando o quê? 6 planos do universo de Yahoo Sabaoth. Se você olhar dentro, né, o governo que governa isso aqui, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lembra que nós falamos que o universo é dividido em 12 regiões por 12 regentes? Aí se você observar dentro, você vai ver que ele é regido por 4 triângulos, ok? Ó, o vermelho, o azul, o amarelo e o verde. Representando o quê? 4 triades. Ok? Ó, 1, 2, 3. 5 triados, né? É 4 triades. Não, peraí, eu entendi. Porque em cada um Tem 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aonde você tá falando? Dentro dessa casa? Não, então, aqui estão 12. Ok? Entendi. E os 12 são divididos em triades. Você vê que vai ter 3 vermelhos, 3 amarelos. São 3. Isso, ó. Você vai ver 3 amarelo, 3 azul, 3 vermelho. Ok? Então, na verdade, são 3 triângulos, é 4. São 4 triângulos. Ah, 3, 4 triângulos. isso, representando as 4 triades. Esse mesmo 12 que rege internamente também rege lá fora. Se você contar aqui, ó, você vai ver 3 azul, 3 amarelos, 3 verde, 3 vermelho, que vai dar 12, ok? Aí se nós der um zoom aqui, deixa eu dar um zoom para ver se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Certo? Cada um desses 12, ó, vai governar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembra que nós falamos que o universo inteiro está dividido em 6 dimensões?
e que cada um dos 12 tem a sua parte em cada uma dessas 6 dimensões. Então tá aqui. No próprio Gênesis Isso. mostra que a criação foi feita até o sexto Até o dia. 6. Então você vê 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aminal? Então se você contar 6 dos 12, ele já até numerou pra gente. Ó. Vai do 1, 2, 3, vai ao contrário. Vai chegar no 72. Então existem 72 governos dentro das 6 expressões. Só que cada um desse governo modelou os 5 elementos de uma maneira diferente. Como que ele representou isso? Ó, se você der um zoom, ó, em cada pontinho desses 6 aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Se você pegar 5 bolinhas vezes 72, adivinha que número que dá? 360. Então o sábio Salomão representou o universo de Yahweh Sabaoth, bem como também os governos que regem o universo de Yahweh Sabaoth. Então, enquanto lá... Tanto de Samael quanto de Sabaoth. Isso. É porque os dois são parecidos, né? São todos cópia do pleroma. Então, enquanto lá o pessoal de Samael faz aquele bichão, Salomão fez isso aqui, ó. Mais bonito, né? Assusta menos. Aminal, meus irmãos, deu pra entender aí? Tá conseguindo captar, irmã Sônia? Tô preocupado, tá entendendo? Eu só fico, eu sinceramente me balancei um pouquinho no Salmo 23, na hora que fala restaura minha alma. Eu tive assim, na minha mente veio um outro entendimento, mas depois eu tento estudar um pouco mais para me aprimorar. Aminal. No lugar de salva, retorna. Isso. No lugar ali. Quando a gente fala que restaura, para mim é refazer, é restituir. Só que retorna. Né? Não seria para mim, ao pé da letra, voltar a reencarnar, entendeu? É porque assim, irmã Sônia, onde na nossa tradução tá regenera ou restaura, né, a minha alma, no hebraico, no hebraico original, não está essa palavra restaura, regenera. Está a palavra retorna. Entendeu? Ah, tá retorna. E Então então que falou tudo. Não tá mais com quem falou. Porque o restaura é que me deu essa isso dupla interpretação. Mas se for retorna, então já falou tudo já. é que eu não consegui abrir a interlinear para mostrar para vocês, poxa. E pra retorna, então não tá certo. Não tem mais dúvida nenhuma. Vê, ó, acho que agora. Assim, Oi. Na nossa tradução, eles colocaram, então, restaura. Isso. Ó, acho que agora eu consegui aqui abrir a interlinear, ó. Acho que eu consegui abrir a interlinear. Pera aí, pessoal. até isso mudaram, meu Deus. Tá? Ó, consegui abrir a interlinear aqui, ó. Ele deu um... Vocês conseguem ver aí, não? Sim. Abre mais, abre ela. Consegue enxergar aí, não? Isso. Ó, esse aqui é o Salmo 23 lá na interlinear, ok? Tá bom. Tá vendo aqui onde tá restaura? Se eu coloco o cursor do mouse, você consegue ver a palavra que aparece ali? Voltar. Restaura. Retornar. Tá aparecendo a palavra ali embaixo, ó, 7725 ou não? Não. Beleza. Tá ok, eu vou... Que não. Pra mim aparece, pra vocês não. Eu vou clicar pra vocês verem aí a palavra, ok? Tá. Sônia, fecha seu áudio. Ah, desculpa. Valeu. Mas tá claro. Aí aparece lá, tá vendo? Retornar. É que pra eles Eu não, vou querer pra eles não passar, aparece. Porque eu ia fazer um estudo aí, mas aí vai enriquecer mais, entendeu? Tô tentando... Oi! Era bom a gente baixar essa Bíblia pra nós, entendeu? Não dá, ela é online. Infelizmente. Não, eles podem abaixar pra eles terem. É, vocês podem ter aí. Se você quiser abrir no seu celular aí agora, você consegue. É que aqui eu tô com um monte de aplicativo aberto. Ela tá travando, ó, tá vendo? Tá tudo branco. Mas a palavra lá tá retorna. Aí vocês podem consultar aí, ó. Chama bibliaportuguês.com. Aí tem um ícone lá escrito KJS. Você clica ali.
que é a Bíblia King James com Strong. E aí você seleciona lá, por exemplo, o Salmo, e procura o número 23. Todas as palavras que você colocasse um cursor do mouse ou colocar o dedo, ele vai abrir o real significado no hebraico. E aonde está, né, refrigera ou renova, a palavra correta é retorna. Então foi adulterado na nossa Bíblia, entendeu? Essa Bíblia serve para jogar no fogo e tocar no fogo. O velho tá revoltado aqui com a Bíblia. Eu já sou revoltado. Olha lá. Sabe, né? Eu vejo essas coisas mais aí. Ó, desculpa, irmão. Saco... Oi. Codificação. Repete o nome de novo. Eles velaram a Bíblia. É Bíblia, português.com. Fala que é tudo Ok, beleza. Tudo junto. Tá. Aí você vai procurar um ícone que se chama KJS. Beleza. Olha lá, não abre, o Samuel danado. esse horário, né? Domingo, ela é útil. Né? Desculpa, pessoal. Na próxima aula, o que eu vou fazer para facilitar? Eu vou dar print, entendeu? Aí eu fico com a imagem já salva. Então quando a gente for olhar lá, já vai ter o print. Você sabia que eu faço tudo assim, né? É. Eu já coloco lá no grego, já como eu leio grego, hebraico. E já põe lá. Eu ponho só a palavra mesmo. Mas mais pra ser parecido, né? É isso aí, meus amados arrins, como diz lá no grupo. Arrim, né? O pai tá me corrigindo aqui, porque arrim, né? É plural. Então não precisa do S. Só de eu falar arrim, eu já tô falando irmãos. Sônia, não fica revoltada não. Não fica revoltada não. Você ainda vai encontrar muita coisa ainda, tia. Não, os nossos são maiores, é verdade. A gente vai, né? É terrível tudo isso. Pelo menos me deram um norte pra quem rezar, porque eu já nem sei pra quem eu rezo mais, pra quem eu fico assim, tá falando com a Patrícia, ainda bem que me deram um norte, porque a gente vive na dúvida, né? Não sabe nem se tá fazendo certo ou errado, mas É verdade. Mas você chega lá, calma. Calma que você chega lá. tranquilo. Aminal, então, irmãos, depois eu dou um print pra vocês verem melhor isso aí, tá ok? Eu acho que eu dou o print e mando até lá no grupo do Zap mesmo, serve como curiosidade pra vocês lá ver e estudar, tá bom? Acho que todo mundo tem acesso ao Zap, né? Acho que fica... Como salvar no Facebook, não? Fica grande. Tem. Eu mando no Zap e depois eu mando pro Face. Veja, bom, vamos lá. Então, nós mostramos aqui para vocês que existia dois planos de reencarnação. Um por parte de Samael e um por parte de Yahweh Sabaoth. Aminal? E o plano de Yahweh Sabaoth era infiltrar essas almas aqui para que elas dominassem o plano de Samael. Então veja, uma vez que as almas eram de Yahweh Sabaoth, Samael ia ficar sem energia, ok? Ia ficar sem domínio, sem o governo desses 6 planos aqui. Se tivesse dado certo, era Minal. Só que, infelizmente, né, no decorrer da história, nós estamos estudando isso de sexta-feira, sempre essa Israel acabava o quê? Se contaminando, se corrompendo com o restante da humanidade. Então, este plano de infiltrar almas aqui, para que eles governassem, né, todos os planos, as dimensões aí de Samael, esse infelizmente não vingou. E aí, aonde que nós encontramos aqui, ó, né, o famoso Salmo 110, versículo 1, que Davi fala o seguinte, ó: disse ao meu Adonai, ou meu Elohim, para facilitar aqui a explicação, né? Então, disse ao meu Elohim: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Irmãos, o que está dizendo aí? Está dizendo que o Senhor de Davi, ok? Pede ajuda para aquele que estava acima, ou seja,
Yahweh Sabaoth pede ajuda para o universo acima. Fala, ó, felizmente meu plano aqui não funcionou muito bem não, então me ajuda. Manda alguém aí do Pleroma para poder derrotar aqui Samael, porque ele está cometendo uma injustiça com a humanidade que é dele mesmo. Olha a situação do pessoal lá. Os meus aqui eu tentei infiltrar lá, mas acaba se corrompendo e dá tudo igual. As duas humanidades viram tudo farinha do mesmo saco. É o famoso joio e o trigo, né? Só que o joio está muito mais que o trigo. E aí o que acontece? O salmista diz, né, que Yahweh Sabaoth pede ajuda para o Pleroma. E aí, tcharam! É onde entra Yahushua. E aí nós vamos deixar uma breve introdução. E na aula que vem nós vamos estudar a fundo quem de fato é Yahushua. E por que Yahushua salva a nós que somos de Samael. Não somos almas infiltradas de Sabaoth. Veja, o plano de Sabaoth era único e exclusivamente para os seus infiltrados. Já Yahushua não. O plano de Yahushua está estendido para todo o universo. Minal, que é a adoção de filhos. Então vamos ler aqui alguma coisinha, só para ficar como introdução para a aula que vem. Tendo em vista que esses sistemas aí de reencarnação deu ruim, não funcionou. Tô falando igual o Bolsonaro. Yahushua, origem do mundo. Bom, então, ó. Aqui é um trechinho da origem do mundo, Aminal, que é um dos apócrifos em Nag Hammadi. E diz assim, nós já até lemos esse texto. Depois, Sabaoth, né, cria uma assembleia angelical, milhares, miríades, sem número pertencente a ela. Falando que ele criou ali quantidade sem número aí de seres, que eram como a assembleia do oitavo céu, ou seja, a quantidade de pessoas que ele fez era tão inumerável quanto a assembleia, ou seja, quanto as civilizações que existem no Pleroma. O oitavo céu se refere ao Pleroma. É um primogênito chamado Israel, ou seja, aquele que vê a Elohim. E também outro chamado Yahushua, que é como Salvador, acima do oitavo céu, que está assentado à sua direita em um excelente trono. Então aqui o texto está dizendo que Sabaoth possui um Elohim, uma divindade, um arconte, um regente, como você preferir, né? Por nome Yahushua, né? E não só esse, fez também um outro por nome Yahushohu, no texto aqui está como Israel. Se você ir lá olhar na simbologia, né, da arca que representa, né, o próprio Yahweh Sabaoth, o que tem lá no propiciatório? Acho que eu já mostrei em aulas passadas. 2 querubes, ok? Representando quem? Esses regentes que Yahweh Sabaoth criou, dentre os quais um deles é Yahushua. Ok? Então veja, nós vamos trazer a vocês aí na semana que vem que aquele que nasce de Maria, a alma daquele que nasce de Maria, nada mais é do que um desses regentes, filhos de Yahweh Sabaoth. O X da questão, aquilo que existe a mais, vai ocorrer depois do batismo, depois da imersão ali com Yohanan o Batista. Veja, Yahushua se revelou no Rio Jordão como a plenitude do reino dos céus, ou seja, Yahushua se revelou no Rio Jordão, lá no batismo com Yohanan, como o pleroma, ok? Dos aios superiores, do Shamayal, como diz lá no grupo. Aquele concebido antes de tudo, porque ele é o primogênito. Foi concedido novamente. Então veja, o unigênito foi concebido novamente. Ungido antes, foi ungido novamente. Aquele que remiu, outros remidos. Então, o que o texto está dizendo? Nós vamos estudar isso a fundo no Apocalipse de Pedro, na próxima aula. Está dizendo que o filho de Maria era nada mais, nada menos, né, do que um dos regentes de Yahweh Sabaoth. E que no momento ali do batismo, na qual aparece a pomba, que está na nossa Bíblia, né, o sinal do Espírito Santo, de Barbelo, de Yahweh, nada mais é do que a fusão do primogênito
com Yahushua, filho de Sabaote, sendo então a partir daquele momento o unigênito, passando agora a ser identificado como Yahushua, e Yahushua também sendo o próprio unigênito. Houve então uma fusão. E é isso que nós vamos explicar na aula passada. Então veja, só para deixar... Na aula passada não, na aula que vem, pô. Então só para deixar aqui um pezinho, né? Para a oposição. Quando eu falo isso, eu falo a uma meia dúzia aí. Certa vez uma pessoa falou, você estuda os evangelhos gnósticos? Você acredita que o Messias era espírito, né? Então, meu amigo, você que me disse isso, não vou citar nomes, você está equivocado, né? De fato, os gnósticos modernos da escola de teosofia, da escola de Samael Aun Weor, ou do Max Rendel, né? Ou lá da Helena Blavatsky, acredita sim que o Messias era uma projeção. Mas os evangelhos secretos refutam isso completamente. Mostra que a totalidade se fundiu, ou seja, a divindade maior, o Lurim maior, se fundiu com o Lurim menor. E assim reconciliou para que se cumprisse. Que ele veio reconciliar todas as coisas que estão na terra como nos céus. Então, de fato, e ao Ruxo, ao unigênito, lá a totalidade veio aqui sim, se fundiu com a divindade menor, que era o Ruxo, filho de Sabaote. Nós vamos deixar isso claro semana que vem e explicar, né? Qual é o plano de salvação de Al-Rushwa? O que tem de diferente em Al-Rushwa, diferente de Sabaote, diferente de Samael? Qual o benefício, né? Quais são as dádivas de receber este nome? E aí, na aula que vem, nós vamos brincar aí no Evangelho, no Apocalipse de Pedro, e isso vai ficar bem claro, pelo menos assim eu espero. Aminal? Então, meus amados arrins, irmãos, arrim, pode falar arrins o S não existe no plural no hebraico. Mas enfim, meus irmãos, que eu sou brasileiro, paz de Al-Rushwa a todos, vamos orar então, fica para semana que vem agora, que já estourei o horário, mas se ainda tiver uma pergunta, ainda dá tempo, quiser perguntar, fica à vontade. Sem perguntas? Eu não tenho pergunta. Pergunta, Sônia? Não. Pergunta, Carlos? Ok. Então, Aminal. Então vamos orar e encerrar por hoje. Grandioso Senhor Al-Rushwa, muito obrigado, Pai amado, por este estudo. Abre as nossas mentes, abre a nossa consciência. Tira, Pai, de nós a mente religiosa, as amarras da religião, que não nos permite enxergar aquilo que está escancarado, que está diante de nós, que são as Escrituras. Abre o nosso entendimento para que cada vez que nós folhearmos a Tua Palavra, que nós virmos os manuscritos, possamos enxergar mais e mais. Aminal? E assim eu te peço, Pai, guarda cada um nas suas casas, no seu decorrer da semana. Livra, Pai, dos arcontes, dos contratos. Fica conosco, Pai amado. No teu Shuan e Al-Rushwa nós te pedimos. Fica conosco, Pai. Aminal, meus arrim. Meus arrim. Não. Não.